quem quiser reassistir. Bom, agora começou a gravação, então mais uma vez boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente vai falar, né, um pouquinho sobre esses cronogramas, listas de tarefas e organizações. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. E aí eu peço que qualquer dúvida vocês podem mandar no chat, tá? Que aí ao final a gente vai responder e fazer um bate-papo bem legal. Taisla tá por aí? Estou sim. Então, fique à vontade. Eu vou só colocar aqui para facilitar e aí você já pode começar. Ok. Boa noite a todos. Eu me chamo Thais e eu sou tesoureira da Colic. Eu irei apresentar a Amanda para dar esta aula dela. O título da aula, como já está aí, né? É cronograma, lista de tarefas e organização de tempos nas ligas, né? E a Amanda, ela é graduanda em enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo, voluntária de extensão do projeto Recreação para Idosos Hospitalizados no Hospital São Paulo, professora no Centro de Ensino Grau Técnico, diretora científica da Comissão Nacional de Ligas de Geriatria e Gerontologia, o COLIG, ex-presidente e atual membro conselheiro da Liga Acadêmica de Enfermagem e Gerontologia, a LAE, ex-diretora financeira da Liga Acadêmica de Enfermagem e Saúde da Mulher e Neonatologia, a LAESM, ligante da Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia Paulistana, a LAGEP. Pode dar início, Amanda. Obrigada, Taisla. Bom, gente, a Taisla falou aí, né, sobre todas as ligas que eu já fiz parte, que eu ainda faço parte. Então, assim, para mim, eu entrei em 2018 na enfermagem e sempre estive dentro de liga. Então, participei da formação, participei da fundação, criação de estatuto, já fui de vários setores das ligas, então eu tenho um pouquinho de experiência, mas a gente com certeza vai conseguir trocar algumas informações também que vocês podem trazer no final da conversa, tá bom? Aí estão os Instagrams, né, que eu não sei mexer muito, mas eu tento. O da Conlig, para quem quiser seguir a página, acompanhar as próximas atividades. E um Instagram que eu gerencio, que chama Geronto Eventos, que eu vou postando todos os eventos pelo Brasil, curso, palestra, evento de liga, seleção, coisa das né, associações, sociedades e tudo que tenha a ver com geriatria e gerontologia, tá? A Taisla já me apresentou, então não vou repetir tudo isso. E aí, o que a gente vai falar sobre o tema de hoje, né? A primeira coisa é pensar em gerenciamento de tempo. Quem entrou um pouquinho antes estava ouvindo eu falar que a vida tá uma loucura, quase não tem tempo para nada e a gente tem que fazer esse tempo render. Então, não vai ter mais de 24 horas o dia. A gente queria, mas não tem. Então, a gente vai precisar organizar esse nosso tempo da melhor maneira possível para que ele renda, né? Então, antes eu conseguia fazer uma, duas atividades por dia, pensando assim aleatoriamente. Quando a gente se organiza, a gente consegue adequar o nosso tempo para ter um tempo de descanso, ter um tempo para a família, ter um tempo social, ter um tempo para a faculdade, ter um tempo para as ligas. Parece impossível, mas é verdade. E dentro das ligas também, a gente tem muita coisa para fazer, tem que administrar, tem que gerenciar com o professor, com o orientador. Tem que gerenciar aluno, tem que gerenciar ligante, tem que atividade, extensão, pesquisa, e dá tempo. Organizando e tendo uma boa equipe, dá tempo. E aí, né, a gente tem essa primeira imagem ali em cima, aqui, ó, do ontem, né? O tempo matava a gente. A ideia é que amanhã vocês organizem, a partir de amanhã consigam organizar o tempo de vocês da melhor maneira possível e consigam, né, ter uma boa relação com esse tempo, né? Então, aqui, tentar, né, fazer essa administração e conseguir adequar as necessidades. Primeira coisa, tem uma frase que eu gosto muito que é tempo é músculo, né? Eu acho que quem é da área da saúde já ouviu isso várias vezes quando a gente fala de infarto agudo do miocárdio. E assim, não é só isso. Além de músculo, né, que envolve cansaço físico também, a gente tem que tempo é dinheiro, gente. E se a gente está numa liga acadêmica, quer dizer que a gente está se formando, quer dizer que, né,
Não, no meu caso, eu sempre escuto enfermagem por amor. Por amor, não, minha filha. Amor não vai pagar minhas contas. Então, tempo também é dinheiro. Então, eu vou investir o tempo que eu tenho na minha formação, na minha liga, para que eu consiga fazer com que ela esteja melhor adequada. Então, assim, eu adoro esse desenho aqui, que se você colocar na soneca, você tem que pagar mais 99 centavos, então seria R$ 1 por cada vez que você aperta aqui para dormir aqueles mais 10 minutinhos, né? Alguns celulares é 5 minutos, enfim. E eu amo de paixão um despertador, gente. Tudo na minha vida é no celular, é com despertador, é com hora, é com calendário, é com cronograma e me ajuda muito. Eu sou um pouco assim doida da organização, vocês vão ver. E aí, quais são os 10 motivos, né, para a gente organizar esse nosso tempo? Primeiro, aumento de produtividade. Falei para vocês, você fazia 2, 3 atividades por dia. Quando você se organiza, você vai conseguir realizar muitas outras coisas. Aumenta o foco. Eu sei que aquele horário eu tenho que fazer aquilo. Então, eu não fico, né, naquela procrastinação, dando uma voltinha no Instagram, conversando com alguém no Facebook, assistindo um vídeo aleatório no TikTok. Não rola mais, entendeu? Eu tenho foco. Aquele horário eu tenho aquele compromisso. Melhora a qualidade de vida, porque você não vai dormir pensando em tudo que você tem que fazer. Então, eu tenho que arrumar um evento da liga, eu tenho que mandar o e-mail para aquele ligante que está ausente, eu tenho que falar com a professora sobre um projeto de extensão que a gente foi convidado, e aí você não dorme, porque você deita na cama pensando. Quando você coloca tudo isso no seu cronograma, você já, opa, a cabeça pode descansar, você realmente coloca a cabeça no travesseiro e dorme. Reduz o desperdício de tempo, então não é que não exista procrastinação depois da organização. Existe, gente, sempre vai existir, mas reduz, tá? Aumenta as horas livres. Essa é a minha paixão, gente. Eu sou apaixonada por aumento de horas livres, entendeu? Quem me conhece sabe que eu durmo cedo, cedo, com galinha. 9, 10 horas, quando eu não tô dando aula à noite, eu tô dormindo. Entendeu? E fim de semana pra mim é sagrado. O que eu puder fazer pra correr durante a semana, pra ter o fim de semana livre, eu faço. E isso tudo vai fazer o quê? Melhorar as nossas relações humanas. Então, você vai ter tempo para a família, você vai ter tempo para os amigos, você vai ter tempo para um relacionamento, você vai ter tempo para a vida, né? Diminuir estresse e ansiedade, aquela coisa que eu falei, você não vai ficar pensando, eu tinha que fazer não sei o que, mas eu não fiz, né? Depois eu faço. E aí você fica, putz, eu tenho que fazer. Aí você tá assistindo uma série, assistindo um filme, e você fica, eu deveria estar fazendo tal coisa. Então, você não faz nenhuma das duas direito, porque você fica ansioso. Reduz as chances de imprevistos e surpresas desagradáveis. Então, assim, vou contar para vocês que essa aula eu montei faz uns 4 meses, quando a gente decidiu começar as segundas com a Conlig, eu peguei um dia tarde que eu tinha e montei todas as aulas que eu teria até o final de dezembro sobre a Conlig. Então, assim, esse mês, quando eu peguei o meu calendário e falei, temos uma aula dia 29, eu fui lá no meu arquivo, abri, dei uma olhada se eu queria adaptar alguma coisa, estava numa correria do estágio, estava uma correria fazendo trabalho para enviar para congresso da liga e falei, ok, a aula está pronta. Beleza, não quero ajustar nada, mudei uma coisinha ou outra e sem sofrimento. E consegui aproveitar melhor o meu tempo. E outra, a 10ª eu acho a top do top. Faz a sua liga crescer sem problemas. Por quê? Liga é gerenciamento. Quando a gente fala de fazer uma liga crescer, a gente envolve várias pessoas, vários profissionais, várias ações. Então, assim, planejamento, tá? Quais são as metas que eu quero alcançar na minha liga no próximo ano? A gente já está aí beirando dezembro, né? Então, sabe aqueles planos que a gente faz de final de ano? Faz da sua liga, faz uma última reunião administrativa, fala, gente, o que que a gente pensou? O que que a gente quer fazer em 2022? Como é que a gente quer fazer a nossa liga ter visibilidade? E coloca tudo isso no papel, distribui num calendário ou nas outras coisinhas que a gente vai ver por enquanto. Bom, com todas essas questões de organização, eu e uma amiga, a gente fazia parte do mesmo projeto. A gente faz ainda, né? Que eu não sou mais bolsista, mas estou lá como voluntária. A gente faz parte de um projeto que chama Ensino Inovativo, que é uma questão de ensino, de metodologias ativas para o ensino de enfermagem lá na Unirio, onde eu estudava antes. E aí a gente desenvolveu uma cartilha de gerenciamento de tempo, tá? Então tem esse material aí, pelo QR Code vocês conseguem abrir.
Tá registrado no Educapes, então vocês podem usar, não tem nenhum problema, podem usar para citar e tudo mais. E é uma cartilha que a gente colocou um pouco mais do que vai ter aqui na aula, porque a aula é rápida, mas também é uma coisa mais sobre o gerenciamento de tempo pessoal. Hoje a gente está voltado um pouquinho mais para a questão da liga, né? Lista de tarefas e tudo mais. E aí, a primeira ferramenta, gente, cronograma Google Agenda. Vocês receberam o link da aula, né, que foi gerado na agenda do Google, né? Você insere ali uma videochamada e pronto. E assim, gente, vou mostrar de longe aqui meu celular para vocês. Ó, tem a tela inicial, não sei se vocês estão vendo porque eu tô com tudo fechado. Tem a tela inicial do meu celular e a outra é o calendário do Google, porque aí eu tô no meu celular, tem que fazer não sei o quê, não sei. Aí já abro o calendário. Uso de cores diferentes, então, uma cor para cada coisa. A melhor parte do mês de dezembro é esse recesso aqui que tá em rosa, mas tudo bem. Tem coisas da liga aqui para cima. Então, tem evento hoje, tem encontro da liga na outra segunda, dia 6, na outra segunda, dia 13, porque eu coloquei numa cor diferente. Tem as aulas, tem os estágios, tem os trabalhos. Então, assim, usem. E Google Agenda, gente, é maravilhoso. Não sei se todo mundo conhece, mas é só você ter um Gmail, você vai entrar aqui, ó, nesses pontinhos em cima, agenda. E aí você consegue criar tarefa, evento, link de reunião, colocar meta, colocar lembrete, colocar se você vai compartilhar um evento com outras pessoas. Então, coloquei aqui a reunião de hoje. Eu mandei, acho que mês passado, para o pessoal da Conlig e coloquei lá o e-mail de algumas pessoas. A pessoa já recebe uma notificação no e-mail e já vai para a agenda dela automaticamente. Então, você não precisa ficar registrando. Agora a gente está no online, né? Tem as ligas que tem Classroom para adicionar as coisas. Então você coloca lá e aí você convida uma pessoa para uma aula lá pelo Classroom. Ele já manda um convite no Google Agenda. Então é muito bom. Fora que você pode usar alertas. Então, eu quero que me avise um dia antes, um mês antes. Eu coloco uma atividade que vai se repetir, sei lá, todos os anos. Por exemplo, liga de gerontologia, a gente sempre coloca 1º de outubro. Toda liga tem um lembrete de 1º de outubro. Você coloca lá, 1º de outubro de 2021, coloca, se repete quando? Todos os anos e pronto, você não vai mais se preocupar em lembrar, entendeu? E aí fica, e você compartilha com seus contatos, compartilha com o professor. Então aqui, ó, tá vendo? Quando eu montei lá em setembro a aula, em agosto, ó, tinha aqui uma barra, né, com o que eu ia fazer e o meu próximo mês aberto na outra aba. Então, assim, você consegue fazer, tá vendo? Colocar cores diferentes, colocar exercício, vitamina, tem que tomar remédio, tem que fazer projeto, tem prova. Dizendo, consegue adicionar, tá? No computador, quando você abre, ela tem essa visão mais bonitinha, né? Você tem mais espaço para fazer. Então, você pode adicionar na tela do computador, você pode adicionar na tela do celular como uma fileira ou como um mês todo, como eu mostrei na outra foto, repetir os eventos, adicionar os e-mails. Então, assim, é maravilhoso. Outro sistema de organização das ligas que as ligas que eu participo usam é um aplicativo chamado Trello, tá? Ele é gratuito, ele tem uma versãozinha paga, mas não tem essa necessidade. E essa versão gratuita, ela você cria também diversas abas. Então, assim, como se fossem lembretes. Então, você cria uma fileira. Aqui eu copiei do site deles, né? Você cria uma fileira, coloca aqui planejamento de férias, aí você coloca lá um tema e coloca tudo que precisa ser feito. Você consegue colocar foto, você consegue colocar etiqueta aqui, ó. Ó, geralmente eu uso assim, né? Amarelo tá parcialmente cumprido, vermelho tá atrasado, verde já foi feito. E, por exemplo, você consegue pegar esse quadradinho aqui e jogar para cá. Só clicar e arrastar. Ou você clica com o botão direito e coloca arquivar, ele vai sumir daqui. Tem vários vídeos no YouTube que ensinam a utilizar. Então, assim, você consegue arquivar as metas batidas, você anexa arquivos, né, ou links, ou imagens, você consegue saber o andamento. Então, por exemplo, fiz uma reunião na minha liga, sei lá, administração, marketing e comunicação, diretoria financeira, diretoria de extensão e diretoria de pesquisa. Eu coloco aqui tudo que foi conversado na reunião que precisa ser feito. E aí, conforme as pessoas vão fazendo, todo mundo, tá vendo aqui, ó, tem carinhas?
são os e-mails que você adiciona na sua equipe. Então, você consegue ver lá. Eu não sou da comunicação, mas eu consigo ver, quando eu abrir o aplicativo, como é que está o andamento. Ou se não, se der um problema, a pessoa põe um vermelho, você consegue abrir e digitar e colocar um comentário, e todas as pessoas conseguem fazer isso. Então, assim, economiza muita reunião desnecessária de liga. É uma coisa que todo mundo consegue ver como tudo está funcionando, né? Então, alivia a cabeça também, né? E você consegue organizar tudo, gente. A gente está falando de organização de liga, mas aqui, ó, planejamento de férias. A pessoa, quando compra apartamento, vocês vão ver em muito site de arquitetura, as pessoas colocando aqui, ideias da sala de jantar, e aí coloca fotos. Planejamento financeiro, serve para tudo, 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 tá? Essa daqui é uma versão de computador, de como ele aparece, mas no celular é basicamente igual também, só algumas funcionalidades que ficam aqui assim no cantinho, mas é bem bacana utilizar também. É gratuito, né? Listas físicas, gente. Eu adoro tecnologia, mas eu preciso dizer para vocês que eu amo isso daqui, ó. Lista de tarefas com checklist. Então, aqui eu organizo todas as aulas que eu tenho, o dia, aí eu coloco quadrinhos para poder dar um ok, o horário, qual é a matéria, se é síncrona, se é assíncrona, o conteúdo e aonde vai estar essa aula. Nas ligas dá para fazer a mesma coisa, tá? Você coloca lá o dia, os quadradinhos, que diretoria tem tal coisa para fazer, o que tem para fazer até o prazo, né? É legal você colocar. Gente, calendário antigo dá para usar com liga também, então é super legal usar cores num planner, imprimir uma tabela, alguma coisa assim, usar post-it, porque a gente tem que se orientar. Então, assim, quadros, planner, coloca planejamento mensal, planejamento do dia, planejamento da semana, como é que a sua liga tá, o que que tem de obrigatório, o que que não tem. Eu gosto, agora como a gente está no EAD, daqueles online, né? Porque todo mundo vê. Mas, por exemplo, você é da diretoria X na liga. Você pode ter um quadro desse com as etapas que você tem que cumprir durante o mês, e aí contactar fulano, contactar ciclano, porque assim, eu sempre tenho as duas coisas. Pode parecer um pouco de paranoia, mas é porque eu já perdi uma vez por causa de um evento de liga, um e-mail que a gente tinha. A gente distribuiu a senha do e-mail, muitas pessoas fizeram login ao mesmo tempo e o Google derrubou a nossa conta. Então, o nosso calendário foi derrubado junto. Então, assim, eu sempre gosto de ter um backup, entendeu? E algumas vezes esse backup funciona para mim de forma física, tá? Então aí, né, os diversos tipos de métodos, não sei se vocês conhecem, né, esse método Kanban também é muito legal. Você pode fazer na parede com post-it. Então, ele é mais ou menos aquela questão do Trello, só que aí você vai dividir em 3 etapas, é o a fazer, o fazendo e o feito. É legal fazer em post-it porque você consegue destacar e mudar de uma fileira para outra, se for numa parede, por exemplo. Ou se for no aplicativo, você vai arrastando, né? Então, assim, você consegue ver bem o andamento das coisas. Então, eu tenho, por exemplo, estava contando que eu tenho um post para fazer até dia 2 para uma liga, para a LAEG. Então, ele está a fazer, eu não consegui pegar ainda. Hoje à noite, eu já quero começar a fazer uma pesquisa sobre a temática. Então, eu já vou colocar no fazendo. Quando eu enviar para as meninas, fé que até dia 1º eu consigo enviar, eu vou jogar ele no feito. E aí eu vou deixar ele no feito até a próxima reunião ou até as meninas me confirmarem que postaram, porque aí eu posso, né, excluir isso daí. Então esse método Kanban também é muito legal. Eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, porque eu não sei a origem da palavra, mas enfim, se escreve dessa forma. Outra coisa, quando a gente fala de organização de tempo nas ligas, a gente tem que ter a seguinte frase na cabeça: nada é urgente. Gente, essa é uma frase que meu tio falava pra mim quando eu era super mais nova, tava no ensino médio ainda, e eu levo pra vida. Uma coisa urgente é uma coisa que um idiota procrastinou e quer que você se lasque pra resolver agora. Me desculpem as palavras, mas a frase é exatamente essa. Então, assim,
Tudo se for bem planejado, não vai ter um desgaste tão grande para todo mundo. Óbvio, organização de evento é uma coisa pesada, organização de uma nova extensão é uma coisa pesada, fazer um calendário de publicações da liga, né, de artigos, de capítulos de livro, tudo isso demanda muito esforço físico e mental da equipe. Só que se você planejar, nada vai ser urgente, né? Só se alguém esquecer. Tipo, no meu caso, eu esqueci aquele post que eu tenho que fazer, então agora eu estou lascada porque eu mesma procrastinei e esqueci, né? Mas, em geral, isso não é legal. E aí, fujam desse ciclo de procrastinação, tá? Então, você tem algo para fazer, você para, você toma um café, você abre um e-mail, você entra no Facebook, aí você vai ver um vídeo, aí você volta pro Facebook porque tem uma notificação. Notificação, gente, é ótimo tirar do celular. Notificação de aplicativo, que você não tem urgência de resolver, para que que você vai deixar aquela bolotinha piscando na sua cara para criar essa ansiedade? Esquece, né? Deixa sempre uma garrafa d'água perto para você não ter a desculpa de, vou lá tomar uma água, aí você vai na cozinha, fala com a mãe, fala com o irmão, fala com o cachorro, o periquito, papagaio, né? E aí você percebe que no final do dia você não fez nada, tá? Então, assim, na liga é muito importante delegar funções. Então, você tem que dividir o trabalho. As diretorias existem por causa disso, tá? Dentro das diretorias, vocês podem fazer subgrupos. Então, assim, minha diretoria está muito sobrecarregada, a gente não tem tempo de fazer uma assembleia. Vamos formar um grupo de trabalho? Vamos ver quantos ligantes querem participar dessa diretoria? Vamos convidar eles para ajudar a gente a fazer? E aí, dentro desses grupos, vocês dividem quem vai fazer o quê, até quando, prazos são extremamente importantes, quem vai cobrar quem. A gente sabe que dentro de liga tem muita amizade, mas, gente, às vezes não dá. Seu amigo, amicíssimo, seu BFF, nem sei se isso é muito antigo, mas enfim, né? Tô denunciando minha idade. Esqueceu de fazer, amor. Aqui é o nosso trabalho. A gente disse que a gente queria participar, então vamos cumprir. Vamos fazer? Você fez? Você não fez? Por que você não fez? Né? E aí vocês têm os estatutos de vocês para ver como vocês vão gerir essas situações, né? Usar a tecnologia como aliada, então aqueles aplicativos que eu falei, despertador, cronograma, lembrete, e-mail que você consegue programar, gente. É maravilhoso. Você programa lá um e-mail para te mandar uma semana antes que você tem que fazer tal coisa, um e-mail que você dispara para toda a rede de contato da sua diretoria sobre tal coisa que precisa ser feita. Então, assim, usem a tecnologia a favor, né? Divida os projetos muito grandes em etapas. Então, assim, eu tenho um evento para fazer, eu tenho uma extensão, um projeto de extensão para escrever. Dá trabalho para caramba. Então, quem vai fazer a introdução? Quem vai procurar parceria? Quem vai ver na faculdade quais são os documentos que a gente tem que levantar? E assim, nome mesmo, tabela. Fulano ficou com tal parte, vai resolver até tal dia. E aquele dia reúne ou manda mensagem no grupo, sei lá, coloca no aplicativo e vê. Aquele dia tá tudo certo? Não sei. E falem para as pessoas terminarem tudo que elas começarem, porque tem gente que se sobrecarrega, pega muita coisa para fazer e não consegue. Então, assim, às vezes é melhor a pessoa pegar de 10 coisas para fazer, ela pegar uma que seja, mas que ela vá cumprir. Porque senão ela fala que vai pegar 5, você fica esperando as 5 e ela não faz nenhuma. Então não adianta, né? Visualiza os resultados. Ó, tal dia a gente quer isso, 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 isso pronto. E acabou, tá lá. Até aquele dia, cada um vai ter o seu tempo. Se quiser fazer de madrugada, de final de semana, ok, mas naquele dia combinado vai estar tudo pronto, né? Então, assim, essa figurinha também é o máximo, até que se valorize, não valorizará o seu tempo. Até valorizar o seu tempo, não fará nada com ele. Então, assim, pensem, né? Vocês estão se desvalorizando quando vocês não organizam o tempo de vocês e vocês acabam não fazendo nada dentro da liga às vezes por uma questão de desorganização, né? Defina as prioridades. Então, o que que eu tenho de mais urgente? O que que eu preciso resolver primeiro? Faça um planejamento anual, faça um planejamento semestral, faça um planejamento mensal. Meu Deus, Amanda é a doida da organização. Também. Mas isso vai ajudar vocês, né? Façam os cronogramas, como eu falei, com prazos e horários. E assim, não deixa para marcar, eu tenho que entregar o projeto
Tenho que mandar para minha orientadora esse artigo para ela corrigir da liga e a submissão do trabalho até o dia 10 de dezembro. Eu vou mandar no dia 9? Não dá? Ela não vai ter tempo de corrigir, eu não vou ter tempo de submeter. Então, programa antes, porque se tiver um problema, se tiver uma intercorrência, vai ter gente para resolver e vai ter tempo, principalmente, tá? Dividir as cargas horárias, então assim, fulano tá muito sobrecarregado, vamos dividir? Você faz 2 horas, eu faço 2 horas, ou se não, eu vou na extensão da liga um dia na semana, você vai no outro dia, né? Organiza o ambiente de estudo e de trabalho. Então, assim, a gente está muito em casa agora, nem todo mundo tem um quarto de porta fechada para ficar, mas assim, tenta separar um cantinho ou um momento para vocês fazerem isso, para fazer as reuniões da liga com calma, né? Então, assim, e lembra, quantas oportunidades você perdeu por preguiça de começar? Então, você viu aquele evento gratuito com submissão de trabalho, você poderia ter enviado um trabalho da sua liga, e você falou assim: vou falar com o pessoal amanhã. Amanhã nunca chegou. Você perdeu de enviar, né, às vezes por um super evento, um trabalho. Então, assim, cuidado. Organizar cada diretoria é importante. Então, lista do que está pendente, lista das próximas ideias, organizar uma equipe fixa de diretoria, organizar quais os ligantes querem ajudar, delegar as tarefas e ter certeza que tem que cobrar, tá? Estipular os prazos viáveis, gente, com etapas de verificação. Então, por exemplo, você vai fazer esse artigo para mandar para o Congresso em nome da Liga, a submissão até dia 10 de dezembro. Beleza. Quando for, sei lá, né, semana passada, dia 24, você manda para a Liga dar uma lida. Todo mundo deu ok? Do grupo? Beleza. Vamos mandar para a professora. Pessoal, a professora corrigiu, a gente pode submeter. Beleza, vamos enviar. Envia antes do dia 5, se possível, porque o site no último dia sempre dá problema, né? E faz essas verificações, não deixa para, eu tenho 2 meses para fazer o trabalho para poder apresentar na faculdade sobre o desempenho da liga esse ano. Poxa, em um mês dá para fazer, vou mostrar para o pessoal, o que que o pessoal acha, né? E assim, delegar as funções e fiscalizar. É chato, gente, cobrar é horrível, né? Mas a gente tem que fiscalizar. Senão as coisas não andam, as pessoas não fazem, e aí vira uma bola né, embromação, como diria minha avó, e nada vai para frente. Então, assim, por exemplo, você inclui nas agendas as datas de verificação e os posts, e compartilha com as pessoas. Aí, por exemplo, a Letícia, diretora de comunicação, tem que criar um post de aniversariante do mês. Então, quem vai ser o responsável pelo post? Amanda se candidatou, beleza. Então, a publicação vai ser dia 10 de novembro. A Letícia, que é a diretora, quando for dia 6 de novembro, de outubro, no caso, né? Quando for dia 6 de outubro, vai me mandar uma mensagem. Amanda, você conseguiu criar aquele post dos aniversariantes de novembro? Consegui, não consegui, ver como que tá, eu tô com uma dúvida nisso, tô com uma dúvida naquilo, beleza, se resolveram. E aí, quando foi, sei lá, dia 1º de novembro, a Amanda fala pra Letícia, Letícia, eu fiz, a publicação tá pronta. Ela, beleza, me manda ou já manda pro José, que o José que vai postar, entendeu? Porque tem que ter essa comunicação, gente. Todos os envolvidos têm que estar cientes do que está acontecendo, tá? Porque senão as pessoas esquecem, a vida é corrida, isso é normal. Segundo ponto, realizar as reuniões administrativas periódicas. Gente, todo mundo da liga tem que estar presente. Eu não sou muito fã, particularmente, assim, de fazer reuniões de diretoria e os ligantes não participarem. Eu sei que às vezes são muitos ligantes, as reuniões ficam muito extensas, são muitas ideias que surgem. Então, assim, se realmente for necessário, faça uma reunião só de diretoria e depois faça uma reunião com os mesmos assuntos para todos os ligantes participarem. Por quê? É muito chato você estar numa liga em que a diretoria resolve tudo e só manda no grupo assim: dia tal tem aula de tal assunto. Dia tal a gente vai estar em um evento de não sei o quê. Fulano e ciclano vão fazer um trabalho sobre o tema tal. E você fica assim,
pau mandado, literalmente. Isso não é legal. A liga ela é formada por todos os alunos, a opinião de todo mundo é muito importante, né? Então, procurar a galera mesmo, gente, olha, todo mundo, não importa se você entrou ontem na liga, quais são as coisas que você acha que a gente precisa fazer? O que que você acha que precisa ser resolvido? Coloca num papel para mim, pontua. Quais são as metas que você acha que você, como ligante, não cumpriu? Quais são as metas que você acha desse tempo que você está dentro da liga que a liga não conseguiu atingir? E quais são os sucessos que a gente teve desde a última reunião? O que que a gente conseguiu fazer? O que que foi para frente? Né? E aí, tudo isso, todas essas informações, às vezes não dá para todo mundo falar na reunião. Tem liga que tem 30, 40 pessoas, impossível. Mas envia essa documentação toda, o pessoal da secretaria vai juntar na pauta da reunião e vocês vão tendo material para se discutir, tendo material para se trabalhar, né? E aí uma sugestão é deixar a ata de reunião sempre disponível para todo mundo, ou num drive, ou mandar no grupo, sinalizar para todo mundo ler, mandar para todos os contatos da liga por e-mail, não sei. Mas é legal que todos tenham acesso, inclusive os professores orientadores, né? Porque eles têm que saber, é o nome deles também que está lá. A gente não nasceu sabendo fazer tudo na liga, né? Então os professores também têm que participar. Por mais que as ligas sejam muito autônomas, a gente possa fazer 99,9% das coisas sem eles, mas é legal deixar eles cientes, é legal conversar sobre o que vai ser feito, o que, que precisa ser resolvido, se eles têm algumas ideias. E aí o Trello é uma sugestão aí que fica, né, para fazer essas anotações. Terceiro tópico, escolher qual o melhor método para você. Gente, eu estou dando aqui as minhas impressões e o que eu, Amanda, já usei, né, nas ligas em que eu participei, nas ligas em que eu ainda participo, né? Então, assim, não existe um método perfeito, você pode ter um outro método que eu não citei aqui, né? Você pode se organizar de uma outra maneira e tudo bem. Se para você funciona, segue o baile. Tá? Não existe um método melhor que o outro. Aqui eu trouxe alguns métodos de organização de tempo que eu vou falar bem rapidinho para a gente poder abrir para perguntas. E o primeiro deles é o GTD. Getting Things Done. O que significa o GTD? O GTD é um método de 5 passos, então você tem que fazer, revisar, organizar, processar e coletar. Né? E aí vai depender da tradução. Umas traduções estão assim, as outras estão capturar, esclarecer, organizar, refletir e engajar. Enfim. Primeira coisa, colocar as coisas num papel, ou numa lista, ou em algum lugar confiável. Ideias, sabe? Um brainstorm? Você joga ali todas as suas ideias e anota. Depois, no revisar, você vai pegar tudo aquilo ali que você colocou e você vai parar para realmente pensar naquilo. Isso aqui é realmente válido? É realmente uma ideia que eu quero utilizar? É uma coisa possível de se fazer? Porque às vezes a gente tem uns planos, gente, né? Assim, muito doidos, tipo assim, nas minhas ligas de geriatria e gerontologia, eu queria muito viajar para Trieste para visitar umas instituições de longa permanência na Itália que tem umas tecnologias de cuidado com os idosos incríveis. Mas assim, né? Isso saiu lá no primeiro passo. No segundo passo, a Amanda teve que se dar conta de que talvez isso não seja possível no mundo real, né? Então tem que esclarecer e realmente no terceiro passo organizar quais são essas tarefas que são possíveis. Qual o tempo que eu tenho para elas, né? O que, que eu realmente quero fazer? No quarto passo, eu vou refletir, eu vou processar sobre isso. Então, o que, que é a minha prioridade dessa lista de tarefas? O que, que eu preciso entregar primeiro? O que, que eu preciso dar mais atenção? O que, que é mais urgente? E aí, no quinto passo, eu vou executar, tá? Ou eu vou coletar essas informações num cronograma e vou coletar os resultados. Esse é o GTD. O outro método é uma matriz de gerenciamento de tempo de 4 quadrantes. E aí existem formas diferentes de fazer. Na internet vocês acham diversas outras formas, mas de forma geral, maneira geral, a gente tem essas duas organizações. É urgente por importante, né? Então, se é uma coisa que é urgente, é importante, ela está no primeiro quadrante. São coisas de crise, de projetos com datas definidas que eu não tenho como mudar a data, são assuntos que são realmente urgentes. Ai, um ligante que está com problema de saúde vai precisar se afastar para operar. Opa,
eu não posso deixar isso para depois. Eu preciso realmente conversar com esse ligante, saber o que está acontecendo, ver o que a gente pode fazer por ele, ver quanto tempo ele precisa. Eu posso dar um afastamento? Eu posso dar uma licença? Eu posso fazer o que em relação à liga para que as faltas que ele vai ter durante esse período não o prejudiquem, né? Então, isso é importante, é urgente. Se não é urgente, mas é importante, por exemplo, eu vou identificar novas oportunidades das ligas, eu vou fazer, por exemplo, contatos com outras instituições para tentar outros projetos de extensão. Ok, eu vou colocar ali. Se é urgente, mas não é importante, por exemplo, um telefonema. Eu estou aqui na reunião, meu celular vibrou, eu não tô com ninguém com problema de saúde, eu não tô esperando uma ligação da Mega Sena, nada do tipo. Eu posso esperar para receber esse telefonema, né? Ou se não, olha, esse telefonema poderia subir. Importantes e urgentes. Eu tô com uma pessoa doente na família, num hospital. Então, poxa, se eu vou deixar meu celular vibrando, se tocar, eu preciso realmente dar uma olhada para saber se o quadro teve alguma alteração. Então, assim, esses 4 quadros, depois vocês vão ter esse material, vão ter o vídeo, vocês conseguem ler com calma. Eles não são estáticos, tá, gente? Tudo vai depender da situação e do momento. Mas o importante é você decidir quando você fazer imediatamente, você poder fazer mais tarde ou o mais imprescindível de tudo, você poder delegar para outra pessoa. Principalmente quando a gente está num cargo de presidência, de liga, a gente se sobrecarrega demais, porque a gente fala, a liga não pode desandar porque senão vai ser culpa minha. Mas não é assim. Não pode ser assim. Eu, no meu primeiro ano de presidência da LAEG, eu surtava. Eu falava, não, eu tenho que fazer, eu tenho que resolver, tudo era importante e urgente. Só que não é assim, gente. Existe uma equipe. Ó, eu tô com um problema, não consigo fazer, alguém pode me ajudar? Ou senão, ó, fulano, isso aqui é da sua diretoria. Se você precisar de ajuda, a gente senta, conversa, reorganiza uma equipe, mas é sua função. Meu papel é fiscalizar e organizar, tá? E dentro das diretorias a mesma coisa. Tem um diretor, tem um vice-diretor e tem um grupo de trabalho. Ó, vamos conversar, vamos se organizar e todo mundo dividindo o serviço não fica pesado para ninguém. O outro método de organização é a matriz Gucci. A matriz Gucci é uma pirâmide ou uma tabela que já envolve umas coisas matemáticas, assim, mas que é tranquilo, tá? Por que Gucci? Vem de gravidade, tendência e urgência. É a mesma coisa. Só que aí você vai aplicar numa tabelinha e você vai ver qual é a gravidade disso. É extremamente grave ou é uma coisa pouco grave? Qual é a urgência? Eu tenho que fazer agora, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo, ou eu posso fazer amanhã de manhã, ou seja, é pouco urgente, né? E qual é a tendência? Eu, ele vai piorar rapidamente o quadro, ou o quadro é estável, não vai piorar. E aí você vai pontuar, vai ver lá se anota 5, 4, 3, 2 ou 1, vai colocar aqui, ó, nesse xizinho, o nome da sua tarefa, a sua pontuação e vai ver a pontuação total. Ah, Amanda, tem um mínimo e tem um máximo? Óbvio, se você fizer, né, sempre um ponto ou sempre 5 pontos, você vai ter sempre um limite. O importante não é o limite. O importante é você pegar esses pontos aqui e colocar eles em ordem. Então, se eu tive na tarefa Y 125 pontos e na tarefa X 48, então, entre essas duas, a minha primeira prioridade é realizar a tarefa Y, tá? E aí você vai enquadrando, porque às vezes fazer essa tabela aqui fica um pouco complexa, é um pouco abstrato. Quem gosta mais de cálculos, né, consegue geralmente se organizar melhor pela GUT. A técnica Pomodoro é uma técnica excelente, mas eu particularmente nunca consegui usar, que é uma técnica em que você faz pequenas pausas entre as suas tarefas. Então, você vai pegar uma coisa da sua lista de tarefa e vai se dedicar a ela por 25 minutos. Coloca o celular para apitar. Isso é muito importante. 25 minutos. Pá, 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 se dedicou. Apitou, você larga como estiver. Coloca 5 minutos. Descanso de 5 minutos. O que você vai fazer nesses 5 minutos? Você vai assistir um pedaço de uma série, se você vai tomar um café, se você vai descer para passear com o cachorro. 5 minutos contados no relógio. Terminou? 25 minutos. E assim você vai.
Geralmente, você faz 4 pomodoros. O que são esses 4 pomodoros? Tá vendo que o tomate são os 25 minutos? Então, você faz 4 etapas de 25 minutos. Quando você fizer essas 4 etapas de 25 minutos, você vai parar e vai descansar de 25 a 30 minutos. Você tem um descanso maior depois de 4 ciclos de 25 minutos, né? Então, de 25 a 30 minutos você descansa e aí você pode, se não terminou a tarefa, reiniciar. Tem gente que estuda para a prova fazendo isso e se dá muito bem. Eu não consigo, essa quebra para mim não funciona, mas talvez para alguns de vocês isso seja muito eficaz, tá? São a técnica Pomodoro. A outra técnica são os mapas mentais, então tem um mapa fofinho aqui para a gente ver, que é o quê? Eu colocar um objetivo no centro e fazer, né, as interligações. Então, por exemplo, o que o mapa mental vai me ajudar? Fazer um planejamento, ajudar uma criatividade, uma produtividade, colaboração, benefícios, né? Geralmente a gente faz mapa mental para estudar também, mas também é muito benéfico para a organização, porque, por exemplo, eu posso colocar o nome da liga aqui no meio, coloco diretoria de marketing e comunicação, financeiro, extensão, ensino e pesquisa. E aí eu vou listar aqui o que cada uma tem a ver e eu olhando em uma folha, o mapa mental, gente, nunca pode ser maior do que uma folha, tá? Uma página. Não precisa ser uma cartolina, pode ser um A4, mas é uma folha, tá? Porque você tem que bater o olho e ver tudo, tá? Não pode ser aquele negócio de várias páginas, ficar passando imagem, não. O mapa mental é uma imagem com tudo, tá? Também pode ser uma coisa que ajude vocês a se organizar. Tem a técnica 5W2H, que vem do nome em inglês, né? Então, seria em português, né? Seria o que, porquê, onde, quando, quem, como e quanto. Que aí você tem uma tarefa para fazer, e aí você vai pensar, né? Por exemplo, vou criar um novo website da Liga. Ah, por que eu vou criar um novo website? Para aumentar uma geração de oportunidades. Aonde? Óbvio, online, ou no nome lá da plataforma que vai abrigar o meu site. Quando eu vou colocar o prazo? Como? Né? Quem vai fazer e como? Ah, o fulano e como ele vai fazer? Ele vai contratar uma agência especializada, ele vai se capacitar online, ele vai assistir um vídeo e quanto isso vai custar, né? O meu site ele vai ser abrigado em um negócio que eu esqueci o nome, gratuito, ou num provedor gratuito, ou ele vai custar, sei lá, uma fatia lá por ano ou a cada 2 anos, entendeu? É uma técnica também de organização que você pode fazer assim, né, em linhas, ou você pode realmente montar uma planilhazinha no Excel, em algum outro lugar. E tem uma porrada de aplicativo que pode ajudar, gente. Seria impossível falar de todos eles, mas todos eu já dei uma olhadinha, eu já usei por um tempo, tá? São gratuitos. E aí tem tarefas, tic-tic, tem um to-do, Evernote, o Trello que a gente conversou, tem mini hábitos que ele já ajuda, o próprio aplicativo te ajuda a se organizar, igual o Daily Planner, tem a lista de tarefas do Google, tem a lista de tarefas do iOS, não sei, mas eu acho que não tenho iOS para poder falar sobre isso. Tem o Focus to Do, que ele usa aquela técnica dos 25, 5, 25, 5, do Pomodoro. E, gente, tem muito aplicativo gratuito, né? E quem se interessar também, tem algumas curiosidades na cartilha que eu falei lá do gerenciamento de tempo, que a gente colocou alguns filmes e vídeos, né? Então, para aprender um pouco mais sobre o gerenciamento, tem um QR Code que a gente montou que dá para acessar algumas outras coisas, para refletir sobre a importância de administrar o tempo. Então, tem alguns filmes aí, tipo Clique, que é super famoso, né? Que fala muito sobre essa questão de gerenciamento de tempo, também para deixar um pouco mais leve esse assunto que às vezes a cabeça fervilha, né? Então, assim, quais são os benefícios de balancear as refeições e ter momentos adequados de descanso e sono? Porque tudo isso envolve tempo, né? Então, às vezes você vai fazer uma reunião de liga, o pessoal não almoçou, o pessoal tá sem dormir, o pessoal se cobra
o tempo inteiro, mas chega no momento que está tão exausto em que não consegue entregar o que precisa, né? Então a gente precisa falar disso dentro das ligas também. Não é só cobrar, é ajudar os outros alunos a focar, se organizar, melhorar a produtividade, melhorar a coordenação motora, raciocínio, tudo isso, descanso, diminuir irritabilidade, tudo isso é através da organização de tempo, porque a pessoa precisa ter de tempo para ter qualidade de vida, né? E essa frase eu gosto muito também, que a cobrança nem sempre é necessária, porém na medida certa, né? Então, assim, eu não posso deixar de cobrar os meus ligantes, eu não posso deixar de cobrar os meus diretores, mas eu também não posso ficar cobrando o tempo inteiro, né? Então a gente tem que se organizar para encontrar esse equilíbrio, tá? Então, assim, ter um estilo de vida adequado vai ajudar no gerenciamento de tempo e de todos os âmbitos da vida, tá? Essa figura aqui é bem legal. Então, assim, o que está sob o nosso controle, né? E o que não está no meu controle, né? O que que eu vou fazer? Então, assim, eu tenho que ter tranquilidade para fazer o que eu posso mudar e eu tenho que ter sabedoria para aceitar o que eu não posso, né? Então, pensar também, eu posso mudar isso. Além disso daqui, eu dependo de outras pessoas, então já não é minha responsabilidade mais, né? As outras pessoas têm que se tocar disso também. Eu posso, em algum momento, tentar ajudar, tá, gente? Espero que tenha sido útil para vocês. Deixa eu parar minha apresentação aqui e para a gente poder conversar um pouquinho sobre. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Amanda, É... só simplesmente maravilhosa, como sempre. Ai, Claro, né? obrigada. Não, assim, José, é uma opinião minha, sabe? São coisas que eu já usei, que eu tenho de experiência, assim. Então, facilita, e eu acho que a gente tem que conversar sobre essas coisas, sabe? É importante a gente trocar essas informações, porque às vezes a pessoa chega na liga e não está acostumada. Ou se não caiu de paraquedas num cargo de diretoria, caiu de paraquedas numa presidência. Eu caí de paraquedas na presidência da LAE quando eu entrei de presidente. Porque eu entrei na época de formação da liga e aí eu entrei como diretora de pesquisa, porque eu já tinha uma outra faculdade, então já tinha feito TCC, já tinha feito pós-graduação, então essa parte de pesquisa para mim estava ok. E aí eu falei, vou ser diretora de pesquisa. Isso em agosto de 2018. Quando foi final de 2018, a presidente falou assim, gente, tô com uns problemas, não vou conseguir ficar na presidência, quem quer assumir? Ninguém queria assumir, falaram assim, Amanda já tem outra faculdade, ela dá um jeito. Eu falei, gente, é a primeira liga que eu faço parte. Então, assim, caí de paraquedas, não tinha com quem conversar, fui conversando com o pessoal da faculdade que já tinha liga há muito tempo, e essas conversas foram ajudando. Então, por isso que eu acho que as segundas com a Conligue são muito importantes. Para a gente conversar mesmo, bater papo, tirar dúvida, falar, na minha liga eu fiz assim, na minha liga eu fiz assado, funciona assim, ou isso não funcionou, tenta de outra forma. Eu acho que a troca de experiências é muito legal. O Mauro colocou aqui no chat, ó, a LAG tem um lema. Trabalho de todo mundo é trabalho de ninguém. Exatamente. Se você manda lá no grupo da Liga, ó, gente, tem que fazer uma pesquisa sobre tal coisa. Cri, 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 cri. Todo mundo vai ver, ninguém vai responder, ninguém vai fazer. E é exatamente isso, né? A Natália falou, eu sou toda a doida da organização. Que ótimo, Natália, isso já é meio caminho andado. Gente, alguma pergunta? Alguém quer abrir microfone, tirar alguma dúvida, falar alguma coisa? Vai lá, Amanda, Mauro. Obrigada. eu, Fale. eu fiquei sem dúvidas, mas quero só tocar aqui num assunto, que eu também sou presidente de uma liga, né? Uhum. E Abra seu aí, coração, vai. e aí, minha gente, quando tu falou da questão de dividir tarefas, saber delegar, né? Pense numa coisa Uhum. difícil. Assim, quando eu assumi a liga, né? A liga altamente parada, não fazia Uhum. nada, nada, não tinha conta de nada, né? E Sim. aí eu via sempre assim um potencial, minha gente, essa liga tem que dar certo, né? Aí quando eu fui assumir a presidência, fiz a reuniãozinha, né? Apresentei todas as minhas ideias para realizar aula aberta, para realizar Uhum. seminário, para realizar cronograma de post, já aproveitando, né, das outras ligas também. A experiência como ligante, ela conta muito em outras ligas, né? A Sim. gente vai vendo a metodologia, a gente vai poder aplicar na da gente. E aí
a gente fica cheio de ideias, né? Expõe essas ideias, o pessoal ama, mas na hora da organização, se não tiver alguém para fazer o direcionamento, não anda para lugar nenhum, se a gente não souber dividir, né? Porque todo mundo tem os seus cargozinhos, mas as pessoas às vezes não se mexem. E aí, nesse meu primeiro ano, primeiro semestre de presidente, na verdade, foi do semestre passado, eu acabei assim, abraçando o mundo, carregando tudo nas costas. E aí, com a experiência, né, vendo que eu não estava produzindo em muitas coisas, né, deixando outras, né, de lado, aí eu fui, pensei, não, agora a gente vai dividir e realmente tem que acontecer, né? E aí, quando a gente coloca às vezes uma certa pressão, infelizmente, né, que às vezes a gente não consegue ser líder. Às vezes a gente tem que ser chefe, porque o líder é a questão de estar motivando, por mais que a gente tente estratégias para motivar os nossos ligantes, nossos diretores, é muito difícil, né? E aí Uhum. a gente chega, a gente diz, ó, coordenadora de pesquisa, você vai fazer pesquisa sobre esse tal tema aqui, você tem até tal dia para entregar, né? Sim, Conforme um cronograma. Secretária, elaborar um cronograma, né? De atividades. Funciona, funciona. É só a gente dar uma datazinha. Aí agora tá super de boa, ninguém se sobrecarrega. A gente fazia as aulas abertas, por exemplo, e aí fazia o site, eu fazia o modelo do certificado, enviava o certificado, né? E aí me sobrecarregando muito. E agora a gente dividiu cada um. Tem um que envia o certificado, tem um que enviou o link da aula, tem um que cria o link, dá super certo. É só questão mesmo da gente se organizar. E aí no dia todo mundo sabe o que tem que fazer. sim, a Tá dando ideia é super certo. justamente essa, porque senão a gente não consegue abraçar o mundo, né? Então tem que dividir mesmo, tem que delegar, e infelizmente tem que cobrar, gente. Não é para ser aquela pessoa turrona, chata, mas fala assim: olha, tá chegando o prazo, você fez aquele negocinho, vamos, você vai conseguir entregar, né? Porque a gente sabe que todo mundo tem problema, todo mundo pode ter um imprevisto, uma internet que não funciona, um computador que quebra, um problema familiar, alguma atividade que um professor criou na hora. O importante é que todo mundo vá se ajudando. Gente, eu mandei no chat a lista de frequência, tá? Se vocês puderem preencher, por favor. E mais alguma outra coisa, gente? Mais alguém quer fazer mais algum comentário? Querem falar mais alguma coisa? Não? Bom, gente, se não, então, obrigada, Natália, pelo agradecimento, pelos parabéns. É isso, então, gente. Eu vou interromper aqui a gravação. Vou colocar lá no